Hoje eu vou conversar com vocês sobre os sentimentos presentes no Salmo 137, um salmo fortíssimo, muito referenciado, que fala de sentimentos poderosos no tempo do exílio. Não era um tempo bom para o povo de Deus. O povo foi levado escravizado pelo grande império babilônico, o império secular mundano, que era governado por Nabucodonosor. Esse império chegou em Jerusalém, destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo escravo. Agora o povo estava lá e o povo não estava feliz, o povo não estava triste. Eu quero conversar desse sentimento. Me acompanha aqui, meu amigo, que de repente eu estou falando com a sua vida, com a sua realidade e com os sentimentos que passam no seu coração. Salmo 137, no verso 1. Junto aos rios da Babilônia nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz é aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Inicialmente nos chama a atenção esse contraste de sentimentos. O povo de Deus, com a cidade destruída, com o templo destruído, escravizado, debaixo de um oprimido, com choro, com lamento, com saudade, com clamores, desistindo de cantar, desistindo de ter alegria, dizendo: rapaz, é tudo ruim mesmo, eu não quero saber, que vida é essa, que desastre, nunca mais eu dou um sorriso na minha vida. O povo da Babilônia, o povo que venceu, sorrindo, né? O povo que venceu dizendo: cadê? Não tem umas músicas aí não para vocês cantarem pra gente? Aquela música alegre lá, por que vocês não dão um sorriso? Rapaz, vocês não são poderosos? Você não tinha uma Jerusalém que era uma fortaleza, segundo as suas músicas? Você não tinha um Deus que era onipotente, segundo a sua teologia? Os seus salmos, as suas músicas proclamam que vocês serão vitoriosos, que vocês são poderosos, que a Jerusalém é imbatível. Cante aí essa música para você ver se dá certo. Porque essa música era uma mentira. Sabe o que vocês deviam fazer? Já que essas músicas não te representam, mais uma vez que vocês foram derrotados e são perdedores e essa Jerusalém não é forte coisa nenhuma, vocês deveriam vir com a gente e aceitar que essa é a sua nova realidade. A Babilônia chegou lá, trouxe os melhores artesãos, os melhores sábios, os melhores pessoas de educação que sabe escrever, que sabe pensar, legisladores, trouxe a nobreza, trouxe todo mundo para fazer o que aqui? Ficar nessa beira do rio chorando? Claro que não. Vocês têm que trabalhar. E agora, o que eu estou dizendo para vocês, isso aqui é a Babilônia dizendo, que vocês têm que trabalhar sorrindo. Vocês têm que trabalhar querendo fazer. Você tem que e não queira não, para você ver o que a gente faz, que a gente já destruiu sua casa. Você vai ter que sorrir e vir trabalhar para nós. Pare de ficar chorando nessa beira do rio. Felipe, o Salmo disse tudo isso, está tudo aí implícito nessa pedido de cantem uma canção alegre de Sião, né? Ele está fazendo uma chacota, de verdade, e ao mesmo tempo está dizendo: rapaz, calha a boca, venha trabalhar, sorria. Esse seu passado ficou para trás, a sua realidade agora é essa. O povo de Israel, ele não está com esse sentimento de aceitar isso não. É como se ele dissesse assim: rapaz, Deus me livre de me esquecer de Jerusalém, Deus me livre de me esquecer do templo de Deus, da minha cultura, da minha língua, da maneira como eu aprendi a viver, daquilo que é a minha identidade. De uma certa forma ele está dizendo: eu não vou assimilar os seus deuses, eu não vou assimilar seus valores, suas ideologias, seu modo de viver, eu não vou adorar, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, a estátua de ouro que foi erguida por Nabucodonosor. Olha, o meu desejo é nem chegar perto de vocês.
Agora, eu posso até trabalhar, eu não tenho opção, né? Eu posso até ficar aqui com vocês. Né? O que eu vou fazer? Fugir? Não tem como. Eu vou ficar aqui com vocês. Mas meu sorriso você não leva. Meu coração está lá, na minha identidade. Mas a minha vontade mesmo de viver, vocês não levam. Meu braço pode trabalhar, mas meu coração está com Deus. É isso que eles estão dizendo. Eu não vou me conformar à visão de mundo que vocês têm, embora eu tenha que viver com vocês. Agora tem assim também um sentimento que talvez eles nem tenham falado para os babilônicos de voz alta. Tanto que eu te falei que tem um verso até muito pesado, que eu não li. É um sentimento dizendo assim, sabe o que eu quero? Eu quero que vocês se destruam. Eu quero que o tempo de vocês cheguem. Tanto de vocês quanto dos edomitas, que eram aquele povo que era para ser nosso irmão, que foi os descendentes de Esaú. A gente é os descendentes de Jacó, os edomitas de Esaú. Era para na hora que vocês nos invadiram, eles fossem aliados, eles não traíssem a gente, mas por causa deles também, e o que eles fizeram durante a invasão, rapaz, eu quero vingança de vocês dois. Porque o pedido de justiça e de retribuição para Deus, biblicamente, muitas vezes também eram visto como um pedido de vingança. Ó Deus vingador, haja, né? Vários salmos e profetas falavam dessa forma. Então, eu não quero trabalhar para vocês. Eu não quero sorrir. Sabe o que eu quero? Vingança, retribuição, justiça. Eu quero que vocês se lasquem. É isso que ele está dizendo. Eu estou aqui esperando para ver o dia que vocês vão cair. Olha o sentimento. É só de desolação, lamentação, de saudade, de ressentimento e rancor e também um pouco de raiva. É um sentimento de luta por justiça? Mas também é um pouco de raiva. Eu quero ver a destruição de vocês. Porque senão não falava que nem no verso 9. Agora, para você compreender melhor essa situação, tá comigo, tá entrando no assunto, tá percebendo se os sentimentos falam com os seus sentimentos? Mas para a gente entrar um pouco melhor aqui, para a gente compreender o que está acontecendo, é bom a gente chamar a outra parte para conversar. Como assim, Felipe? Porque quando às vezes a gente está, né, aconselhamento de casais, se os dois vêm junto, né, para o aconselhamento, o marido e a esposa, você tem uma visão mais ampla do que está acontecendo com aquele casamento. Mas se por acaso você recebe só a esposa ou só o marido, é bem provável que você vai ouvir uma história muito favorável a ele ou a ela e super desfavorável à pessoa que não está presente. Então vai ser o santo dizendo que está sendo oprimido, né, pelo cidadão de lá. E o cidadão de lá tem todas as coisas ruins, tudo que é errado, faz tudo. Rapaz, não é assim. Você diz, rapaz, eu sou uma pessoa santa. Eu faço tudo pela minha casa, pelo meu marido, pelos meus filhos. Sou uma pessoa tão bondosa. Tudo que eu quero fazer é para fazer as coisas certas. Mas ele é um miserável, pastor. Ele não faz as coisas que a gente combinou. Ele não sustenta a casa, ele não cuida dos meninos. Aí vai falando que o cara é um monstro e você é um santo, né? Por isso que um bom aconselhamento é trazer as duas partes. Aí você vai me dizer, Felipe, quer dizer que você vai trazer a voz da Babilônia para equalizar esse negócio? Vai perguntar para eles o que eles estavam entendendo? Não, a Babilônia não é o casamento do povo de Deus. Quem é o casado com o povo de Deus? Não é Deus? A aliança não é com Deus? Não sou, falando do Novo Testamento, não é Cristo noivo e a igreja noiva? Então qual é a outra parte? É Deus. Deus vai falar na figura do profeta Jeremias, em 2 capítulos que eu vou trazer para dar uma aprofundada nesse entendimento, nesses sentimentos do Salmo 137. No capítulo 25 de Jeremias e no capítulo 29. Vem comigo que agora a gente vai descer a ladeira. Diz assim, verso 4. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia vocês não os ouviram nem lhe deram atenção. Quando disseram, converta-se cada um dos seus caminhos maus e das suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para lhe prestar-lhe culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês.
Mas vocês não me deram ouvidos e provocaram a ira com seus ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmo, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. A outra parte desse casamento, que é Deus, na figura do profeta Jeremias, não aliviou nem um pouquinho para a situação dos israelitas. E disse: rapaz, você está dizendo essas coisas? Você está com essa raiva no coração? Você está se fazendo do oprimidozão? Deixa eu dizer, você está querendo, né, tá com raiva da Babilônia, está com raiva dos edomitas, dizendo que a culpa é deles. Olha como eu sou sofrido. Deixa eu dizer um negócio para vocês. A culpa, embora Babilônia seja um povo mau e cruel e fez mais mal do que devia ter feito, eu estou usando ela para punir vocês, para trazer um juízo sobre vocês, porque vocês foram um povo mau e cruel. Vocês tanto fizeram mal como quebraram as alianças, como fizeram os ídolos, como Rapaz, a gente tinha um acordo. Eu vou proteger vocês se vocês forem fiéis às leis, às identidades e os valores. Agora vocês estão com esse discurso de que estão com saudade de Jerusalém, que estão com saudade do templo, mas quando estavam lá não queriam saber da gente não. Não queria saber de Deus não, queria saber dos outros. Dos deuses dos outros, da terra dos outros, das alianças com os outros. Agora que vocês estão aí nos outros, estão se fazendo. Tudo que foi profetizado aconteceu. E sabe o que está acontecendo nesse teu salmo? Sabe o que não está presente nesse seu salmo? O arrependimento, o quebrantamento, o lamentar pelos seus pecados. Cadê? Está com saudade de Jerusalém, mas está com saudade de que Jerusalém? De que Jerusalém? Daquelas que vocês perverteram? Daquelas que os seus sacerdotes ficaram adorando ao Deus Sol? Que tinham todo tipo de ídolos egípcios dentro do templo? É essa Jerusalém que você está com saudade? Eu estou citando até alguns escritos proféticos. Ezequiel capítulo 8 é muito forte sobre isso. Lê ali para você ver como estava Jerusalém na época. Falta nesse salmo olhar para si. Tem alguns intérpretes que ficam, não, mas que ter saudade de Jerusalém é dizer que está se arrependendo. Não. Porque assim como Deus explica bem direitinho, tintim por tintim, por que vocês estão aí, quando você tem que se arrepender, você tem que dizer tintim por tintim os seus pecados. Você tem que falar mesmo, eu errei. Mas não tem presente nesse salmo. O que nos faz entender que esse salmo diz respeito a um período mais inicial da época da escravidão. Porque a gente entende que esse período todo, pelo menos também o profeta Jeremias nos explica isso, a gente vai acabar lendo um texto daqui a pouco, de que esse período todo que eles vão passar debaixo da Babilônia é um período também deles compreenderem esse erro. No começo, eles estão com raiva. No começo, eles estão com outros sentimentos, mas a partir do momento que ele vai chegando mais perto do final do tempo que eles vão ser restaurados, está mais presente nos seus discursos as palavras de arrependimento. E esse processo todo, a gente vai entendendo que vai chegando até esse lugar. E se não está presente no Salmo 137 esse clamor de arrependimento, então significa que esse salmo está capturando os sentimentos do início da escravidão da Babilônia. Não tão no comecinho, mas porque aqui a gente percebe que os sentimentos já estão um pouco mais aprofundados de desalento. Mas é presente ali um sentimento assim ainda de não queremos participar disso daqui, não queremos ser alegre, isso não pertence a nós, eu queria voltar para minha casa, apesar de que ela está destruída. Bom, eu quero ler com vocês Jeremias, para você perceber o processo de
tratamento de Deus durante esse tempo. Diz assim, Jeremias capítulo 29, no verso 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Esse verso está falando de um período de 70 anos que esse povo vai passar escravo ali naquela terra. Mas 70 anos é um número aleatório? Pode até ser que tenha alguma coisa a ver com os povos e os tempos e os propósitos de Deus. Mas aqui eu coloco que talvez seja o tempo necessário para uma geração passar, igual os 40 anos no deserto. Para uma geração passar, para os sentimentos e a visão desse povo se tornar mais madura, para novos significados serem desenvolvidos. E a gente sabe que no exílio foi um período onde eles elaboraram melhor os escritos bíblicos, juntaram várias versões que tinham em tribos diferentes para ficar numa só, onde a Bíblia foi praticamente montada no exílio. Existiam muitos papiros e escritos que foram reunidos porque o povo todo foi para a escravidão e foi um período de alta produção literária. Então, por que é alta produção literária no exílio? Porque é também uma alta produção de significados. Quem nós somos? Por que estamos aqui? O que aconteceu conosco? O que acontecerá segundo as profecias? E tudo isso vai se estabelecendo nesses 70 anos. Foi um alto tempo de produção intelectual, de significado espiritual. E diz ali o escrito de Jeremias que no final desses 70 anos, você vai ver uma busca sincera, um coração que quer buscar Deus assim com toda a intensidade. E sabe, essa busca real, verdadeira, vai ser honrada por Deus, com Deus escutando a oração. Como foi no tempo dos israelitas lá no deserto, que diz assim, olha, quando eles clamaram a Deus, quando eles estavam sofridos e oprimidos e pediram um libertador, Deus ouviu a oração e mandou Moisés. Aqui também está dizendo, olha, quando você chegar nesse ponto de fazer uma oração verdadeira, o tempo do tratamento de Deus, Deus está tratando, vai terminar. E é muito legal perceber, por exemplo, no escrito de Daniel, capítulo 9, que na oração de Daniel, nesse momento, está presente aquilo que está faltando no Salmo 137, as palavras de arrependimento e quebrantamento. Porque no capítulo 9 de Daniel já é o período próximo da restauração desses 70 anos, da vinda ali do Império Persa com Ciro, que vai destruir a Babilônia e que vai deixar os cativos, né, de Judá, o povo judeu, voltar para Jerusalém, voltar para o templo. Aquele povo vai ser libertado. Perto desse período, Daniel faz a seguinte oração, olha, Daniel capítulo 9, no verso 3. Me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Nós temos pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Por aqui você percebe um arrependimento verdadeiro, vestindo de pano de saco, de cinza. Nós pecamos. Nós somos ímpios, temos sido ímpios, nós somos rebeldes. Isso aqui é um arrependimento de verdade. Isso aqui é o processo dos 70 anos acontecendo. Aí você me diz, Felipe, então o que você quer dizer? Eu quero dizer que muitas vezes a gente está debaixo de um povo opressor, de uma situação ruim, de uma dificuldade, de uma adversidade, e a gente se sente o oprimido e lamenta e diz que não quer participar, que quer a vingança, que quer tudo. E todo esse processo de lamento parece que só é uma coisa que nós somos o lindo nas mãos de um povo ruim, na mão de um opressor feio, né? Mas a verdade é que se a gente está vivendo esse tempo, talvez tenha algo a dizer para o nosso coração. E esse sofrimento tem alguma coisa para nos ensinar. E se a gente não começar a olhar para as nossas ações, o que a gente fez ou deixou de fazer, o que a gente pode transformar na nossa alma, a gente está perdendo um momento precioso que de repente era para a gente estar fazendo isso. De repente a gente tem culpa no cartório. De repente Deus nos revelou os problemas e a gente fingiu que não existia.
Então o tempo do lamento, o tempo de estar vivendo esses sentimentos também é um tempo de olhar para si e de perceber o que está errado na minha alma, na minha vida. E de repente pedir perdão pelos meus próprios erros. E eu não posso estar só com um sentimento de revolta sem estar com um sentimento de olhar para os meus próprios pecados e pedir perdão. De outra forma, o lamento também tem outro propósito. Tem esse propósito de levar ao arrependimento. Mas também está falando, tá? Ele abre espaço, ou ele tem uma maneira de agir em nós que é aceitar a perda. Olha, a gente não fala que o luto é necessário para que uma pessoa aceite a perda de alguém que morreu, de alguém que se foi, ou de algo ruim que aconteceu na sua vida. Você tem que chorar, você tem que ter o seu momento de desconexão, né? De chorar. Enquanto você não chorar todas as lágrimas, você não vai superar aquilo que lhe aconteceu. Então o lamento também tem o fato de estar vivendo esse processo de se desconectar de Jerusalém. E olha que isso é uma situação que foi meio difícil pela própria história desse povo. Porque esse povo foi levado cativo, né, para a Babilônia em 2 etapas. A primeira levou os mais nobres e a segunda foi depois da destruição completa que levou o restante. Então, quando chegou a primeira leva, o povo que era rebelde, ímpio, difícil, ainda não estava conseguindo acreditar no que aconteceu. Estava dizendo assim, rapaz, não pode, a gente é um povo tão lindo, tão maravilhoso, nós somos a verdade, nós somos, né, temos essa promessa, temos esse templo, Deus está conosco, como a gente pode ter perdido? Não pode, isso aí não pode ser assim. Então nessa época se levantou os falsos profetas que ficavam com um discurso alimentando assim o ego do povo, dizendo que a Babilônia não ganhou de verdade não. Que isso vai passar logo, que vai vir uma intervenção aí que vai levar todo mundo de volta para Jerusalém. Vai ser o Egito vai vir e vai ajudar a gente. Deus vai mandar um anjo. Né? Eles estavam com esse discurso, de maneira dizendo que logo eles iam retornar para Jerusalém e tudo ia ser como era antes. Sempre naquela perspectiva que Jerusalém estava linda, que não tinha culpa nenhuma, que isso que aconteceu era nada, era uma coisa que não tinha nada a ver com eles. Era só um inimigo opressor. Então eles estavam esperando que viesse um anjo, que o Egito fizesse aliança com eles, que alguma coisa derrubasse a Babilônia e eles voltassem. E esses profetas ficavam lá, dizendo, a Babilônia vai ser destruída, a Babilônia não vai ter, a gente vai vencer a Babilônia. Então, por muito tempo, este povo não conseguiu entender o seu próprio erro porque davam ouvidos a palavras que diziam que eles eram lindos e que não tinham nada errado. E por isso que você às vezes percebe que demorou para eles começarem a dizer que, olha, eu sou um pecador miserável, eu sou rebelde, eu sou ímpio, me perdoa. Então, lamento também, de repente aqui, eu consigo perceber que há um momento onde eles estão começando a deixar de acreditar de que vai ter alguma salvação. Estou começando a dizer, rapaz, acabou. Jerusalém foi destruída. E agora? O desalento mais profundo é a perda da esperança de que algo poderia acontecer. Agora ficar sem chão e a única coisa que lhe resta é o ressentimento. Mas deixa eu te contar um segredo que talvez você nunca percebeu na Bíblia. Deixar de acreditar nesses falsos profetas não foi só uma questão pessoal do povo. Assim, já acho que está na hora de eu deixar de acreditar nesses falsos profetas. Se você ler esse verso que eu vou ler com vocês, você vai perceber algo que aconteceu. Diz assim, Jeremias 29, no verso 20. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maceias, os quais estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Presta atenção nesse pedacinho. E ele os matará diante de vocês. Você acha que esse povo deixou de acreditar nas falsas palavras, nas palavras dos falsos profetas, porque começaram a acreditar em Jeremias?
Passaram 40 anos hostilizando Jeremias. Agora, do nada, começaram a dizer, rapaz, Jeremias mesmo estava certo. Rapaz, não foi assim não. Você acha que esse povo começou a deixar de acreditar nos falsos profetas porque entenderam o seu próprio pecado? Entenderam a situação onde eles estavam por culpa deles? Não, também não foi isso não. Por que esse povo deixou de acreditar nos falsos profetas? Porque quem se levantou para falar contra a Babilônia, meu amigo, foi sumariamente executado na frente de todo mundo. E é isso que está dizendo assim, Deus deixou. Vocês estão vivendo juízo, galera. E eu estou me repetindo aqui 300 vezes para vocês ficarem bem caladinhos, aceitar e se converterem e quebrantarem seu coração. Vocês só estão querendo ouvir o povo mal acabado, que diz que não, que vai ter intervenção do Egito. Meu amigo, cuidado não, porque desde que o mundo é mundo, não tem um opositor que não se levantou contra um poder e ficou proclamando abobrinha, que não levou uma punição bem gigante, embora recentemente a gente às vezes acha que isso está mais amenizado, mas na história do mundo você sabe que cabeças rolam para quem fala contra um grande poder. E aí vocês estão brincando de achar que vai voltar, que vão falar mal da Babilônia, vão ficar com essas histórias, rapaz, você morre. Bom, esse é o quadro do Salmo 137, olha essas emoções. Os captores, o grande império, destruiu a sua casa, destruiu o templo da sua fé, te levou escravo, e você está lá chorando, lamentando, cheio de ressentimento e raiva, e ele diz assim, meu amigo, vamos trabalhar, vamos sorrir, e vamos fazer o que eu estou mandando você fazer. E qual é a sua opção? Se rebelar, você é morto sumariamente na frente de todo mundo. Chorar, lamentar e ficar com saudade e pedir vingança não está adiantando muita coisa não. E não vai apressar esses 70 anos não. O que você tem que fazer? De repente parar e ouvir o que o profeta Jeremias está dizendo. O profeta Jeremias já disse o que o povo tem que fazer, mas o povo não escuta. Não escutou por 40 anos e ainda não está escutando. Vamos ver, diz assim, Jeremias capítulo 29, no verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Agora vem o verso 7, que é dificílimo para esse povo compreender. Diz assim, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Presta atenção nisso. Meu Deus. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O curioso aqui é que talvez essas palavras de Jeremias poderiam ser as próprias palavras da Babilônia. Afinal, não foi ela que levou os artesãos, os sábios, os nobres para lá escravizados? O que ela queria? Pessoas para trabalhar no palácio, como foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, pessoas para trabalhar nas oficinas, pessoas para fazer todo tipo de trabalho. Ela queria pessoas produtivas, pessoas que ajudassem a Babilônia a crescer. E Deus está dizendo a mesma coisa, está dizendo, rapaz, eu quero que vocês ajudem essa cidade a prosperar. Agora, entendendo que a gente está morrendo de raiva de estar nesse local opressor e desejando a morte e a vingança e querendo voltar para a nossa cidade, e sabendo que a gente não vai trabalhar sorrindo, e quem não trabalha sorrindo não prospera, a gente sabe disso. Se você não trabalha de todo o coração, você fica sempre relegado à margem da sociedade, às margens dos trabalhos, as pessoas te demitem. As pessoas não querem você, vocês precisam prosperar, o que vocês têm que fazer? Trabalhar bem, se multiplicar, acreditar que vocês podem prosperar aqui nessa cidade. E pense nisso. Eu vou mudar esse significado na cabeça de vocês. A prosperidade da cidade é a sua prosperidade. Então vocês vão trabalhar, mas não é porque vocês amam a Babilônia, não é porque vocês querem que elas sejam vencedoras, não é porque vocês querem que elas sejam maravilhosas. É porque você vai ganhar com isso. Você vai ajudar os seus filhos e os casamentos deles, a vida deles. Você vai sobreviver.
E é isso que Deus quer, é que você se ajude, que você sobreviva, que você persevere até o tempo de voltar. O que importa, meu amigo, se a Babilônia vai prosperar ou não, rapaz? Esse negócio nunca teve a ver com eles, teve a ver com a sua conduta diante de Deus. Enquanto você não entender isso, você vai ficar numa revolta que não é produtiva. Isso nunca teve a ver com a Babilônia. Isso teve a ver com a conduta, com a ética, com a maneira que vocês viveram. Por isso, foque no seu. Foque em multiplicar a sua casa. E se isso fizer a Babilônia prosperar, paciência, você não está preocupado com ela. E outra coisa, se ela prosperar, você prospera. Por isso, foque, não sabote o barco que você está em cima. Você está em cima no barco. Se cair, é oceano e tubarão. E morrer afogado. Você vai sabotar o barco que você está em cima. Quanto mais você ajudar esse barco, mais vezes ele chega no porto e mais você fica rico. Pense em você, pense em sua família, pense no seu povo, esquece esse negócio. Ela vai ficar rica, mas você vai ficar também. Foque em sobreviver. E se isso não bastar, Jeremias vai soltar mais uma promessa para vocês que diz assim, Jeremias capítulo 29, no verso 11, texto clássico, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Muitas vezes, o desalento dentro de nós vai nos fazer olhar todas as circunstâncias como totalmente complicadas, ruins e sem nenhuma alternativa de vida. E aí a gente vai sentar na beira de um rio, tirar a nossa harpa, botar assim do lado e ficar chorando, dizendo, não tem mais o que fazer. Não tem mais futuro, não tem mais alegria, acabou tudo. E assim, tal qual a gente acredita, tal qual a gente vive, tal qual nossa mente pensa, tal qual é nossas reações. E uma pessoa derrotada na mente é uma derrotada na vida. E tal qual essa profecia você proferiu na sua cabeça de que você é um Zé Ninguém, um derrotado, tal qual ela vai acontecer na sua história. Mas e se você pudesse entender que de Deus, mesmo no vale, mesmo na destruição, existe um sim para você? E se você entendesse que há uma profecia liberada dizendo que se você fizer e se dedicar para a sua vida, sua família, sua história, para o seu povo, mesmo dentro desse povo mau e cruel, que Deus vai lhe dar bênçãos, que Deus vai cuidar de você, que Deus vai te dar um futuro, se você pudesse acreditar nisso, não mudaria a sua disposição, a sua vida, e essa mudança não causaria também grandes bênçãos na sua história? Como Neemias se tornou um copeiro do rei, e que lá na frente ele teve autoridade, competência e influência para tentar conseguir do rei materiais para reconstruir os muros de Jerusalém. Como Daniel, que chegou lá em cima, se tornou segundo em governo, mesmo no governo próximo que foi os persas. É possível prosperar mesmo debaixo de um governo opressor. Mas você tem que acreditar, e eu estou liberando uma promessa para você. Mesmo debaixo de poderes que não gostam de você, você pode ser alguém poderoso em palavras e obras, mas precisa acreditar, precisa lutar pela sua família. E fica aquele sentimento, né, que você tem que às vezes lutar contra, dizendo assim, rapaz, mas e quem que vai julgar a Babilônia? E os pecados da Babilônia, tá vendo não, tá vendo não? Quem é que vai dar fim a esse negócio? Eu tô revoltado, é muita injustiça. Dê o nome à sua Babilônia agora. Pense nos pecados dela. Você está revoltado. Mas a palavra de Deus e o que Deus ensinou para esse povo é o seguinte. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Baixa a bola de vocês. Que quem vai destruir a Babilônia? A Babilônia tem a ver comigo, Deus falando. Eu vou resolver o negócio de Babilônia. Fui eu que trouxe ela e eu que vou mandar ela embora. Não tem nada a ver com vocês. Vocês estão se achando muita coisa. Vocês estão achando que tem que fazer, que tem que deixar de fazer, que se você fizer assim, que se você chorar, se você não trabalhar... Amigo, deixa eu dizer uma coisa. Quem vai resolver essa situação são os persas e Ciro. Eles vão vir aqui, vão destruir a Babilônia e vão libertar vocês. Vocês vão fazer alguma coisa em relação a isso? Não vão fazer nada.
Vocês têm que trabalhar e sobreviver para depois ir embora. Mas vocês não vão trabalhar pelo Império Persa, não vão destruir as fortalezas da Babilônia, não vão ter que pegar em arma. Vocês só têm que cuidar do seu. Faça o seu que eu faço o meu, é Deus dizendo. Esses movimentos de xadrez geopolítico é muito maior do que você, na sua cidadezinha de interior, na beira daquele rio, tendo que capinar um lote, se achando importante para estar falando de economia mundial. Deus está dizendo, cuide do seu lote. Vá cuidar dos seus filhos. Vá cuidar da sua família. Prospere. Dá para prosperar. Dá para prosperar. Ah, por que vai prosperar? Porque eles estão... Não, porque eu vou te abençoar. Você tem que acreditar em Deus, não é neles não. Acredite em Deus, que está dizendo que você pode prosperar. E Deus vai cuidar dessa injustiça, seja qual for. Confie em Deus, rapaz. Deus... Tu não é ninguém, deixa Deus resolver, rapaz, vai fazer o seu. Jeremias capítulo 25, no verso 11. Nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor. E a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. E eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Prospere, acredite no futuro e na promessa de Deus. Saiba que é de Deus a responsabilidade de dar conta dos pecados e a retribuição lá da Babilônia. Dar uma retribuição, a justa paga para o que ela está fazendo. É Ele que vai cuidar disso. Então você tem que parar de ficar pensando que isso é sua responsabilidade e voltar-se para a sua vida. E agora engula o orgulho e trabalhe com alegria, com um sorriso no rosto. Engula seu orgulho e faça um processo de resignação. Porque às vezes a gente não tem como vencer os poderes que agora dominam o mundo. Mas a gente tem que às vezes aceitar a situação, se resignar, viver mais um dia e trabalhar sorrindo, apesar de. Porque Deus vai dar um jeito, mas não é agora. Né? Isso aí que é o problema. Meu irmão, Deus vai dar um jeito. Deus fará justiça. Deus trará vingança. Beleza. Quando? Ixi, mas vai demorar, meu irmão. Vai demorar tanto. E aí, o que eu faço até lá? Trabalha, vive, sorri, dá tchauzinho e vambora. Tem um texto muito forte da Bíblia que muitas vezes a gente troca as palavras para ele ficar mais legal. Mas eu quero falar com vocês com as palavras que são as palavras mesmo. Diz assim, Colossenses capítulo 3, no verso 22. Escravos, olha só a palavra, escravo. Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. A gente pode trocar aqui os senhores pela Babilônia. Não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para a Babilônia. Eu estou trocando as palavras para você entender aonde eu quero chegar. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Geralmente, algumas traduções mudam a palavra de escravos e senhores para trabalhadores, para chefes, para patrões, para uma situação empresarial. E, de certa forma, a gente até pode entender que muitas relações de trabalho se tornam uma verdadeira escravidão. Pelo menos os sentimentos são parecidos. E a gente, às vezes, trabalha porque tem que trabalhar, não porque quer trabalhar, né? E, de uma certa forma, a escravidão sempre existiu no Antigo Testamento e era presente também muito no Novo Testamento. O ideal evangélico cristão é de que não haja escravidão. É a libertação. Libertação do pecado, libertação das amarras sociais, libertação de tudo. Esse é o ideal. Mas a gente sabe que o ideal não está presente, não está vivendo o paraíso, a gente está no mundo caído. E a perspectiva bíblica sempre diz, se você conseguir uma liberdade, se você é escravo e consegue se libertar, se liberte. É isso que a gente quer. Se você puder implementar o reino e o seu patrão,
o seu chefe, o seu senhor, ele puder agir de forma mais humana com você, ele tratando como um irmão em Cristo, que isso aí é o ideal. Se o reino conseguir se estabelecer, a ideia é que não haja nem servo, nem senhor, nem escravo, nem livre, que todo mundo seja submetido ao reino de Deus e a Cristo. Então o ideal bíblico é todo mundo liberto, todo mundo amiguinho e todo mundo legal, né? Mas isso não é verdade na situação que acontece no mundo caído. E às vezes o povo de Deus, a Bíblia, tem que lidar com situações que existem, como você deve lidar com elas. O Novo Testamento, até o Antigo, né? Não trata dessas coisas, porque lá no Antigo você tem José, você tem Daniel, você tem o pessoal que viveu debaixo da escravidão. E no Novo você não tem essa ideia de que você tem que ser um rebelde, insubordinado, um revoltado, um revolucionário. Não, a gente tem a perspectiva de que, olha, sirva. A perspectiva também é mudando os conceitos, né? Igual você viu ali que, olha, você tem que trabalhar pela cidade, porque a prosperidade da cidade é a sua prosperidade, né? Não sabote o barco que você está em cima. Então, nem que seja por egoísmo, ajude a cidade, né? Para que você possa sobreviver. Pense no seu. Mas no Novo Testamento também tem essa ideia, olha, se você não tem opção e você tem que trabalhar, não faça corpo mole não. Não faça com raiva, não. Começa a entender que você está trabalhando é para Deus e não para a Babilônia. De novo, você tira o foco, não é para a Babilônia que você está trabalhando. Você tem que trabalhar, você tem que servir. E com o seu serviço você vai glorificar Deus. Tanto vai glorificar as pessoas mostrando que um servo de Deus é um servo produtivo, feliz, amável, que não deve ser temido. E de repente você até converte o pessoal do seu trabalho, do seu chefe. Quando você vai fazer isso, não é para os outros não, é para Deus. E vai estar recolhendo recompensas celestiais no céu para a sua vida. Cristo sofreu. Cristo levou uma coroa de espinho e cada um tem seu espinho. E tem hora que não tem como mudar a sociedade. Você tem que viver essa sociedade. Então o que você vai fazer? Vai tentar ser o melhor possível naquilo que você conseguir. Mas mude os significados. É a Deus. Tudo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O seu mover, o seu coração, a sua mente é para Deus, ainda que você tenha que se submeter e se resignar. O povo evangélico, né, brasileiro, não gosta de palavras dessas, né? Aliás, ninguém gosta. Falar a verdade, né? O povo não gosta, porque a gente, mesmo que a gente viva todo dia a resignação, afinal, meu amigo, a gente está vivendo num mundo que a gente tem que baixar a cabeça e fazer o que tem que fazer, não é? Você vai falar tudo que você pensa pro seu chefe? Tu se lasca. O pessoal que mantém o emprego sabe o que é ter que se resignar. Mas o povo evangélico brasileiro e qualquer pessoa também parecido com isso, embora tenha que fazer isso, nega que isso é uma realidade. E quer que nas palavras a gente fale aquilo que vai vencer, vai ser derrubado, vai estar lá em cima, isso está derrubado em nome de Jesus. É só palavra de proclamação, de ordem, de vitória. E se eu falar, amigo, se submeta, trabalhe para Deus, né? Mesmo estando debaixo dessa opressão. Se eu falar isso, a pessoa diz, isso aí é a voz do Satanás, isso aí, te lascar, Felipe, né? Mas, amigo, o propósito é a libertação, mas tem tempos e momentos. Se você não entender essa sabedoria, você vai se lascar demais nessa vida. E só quem se lasca é tu, entendeu? Eclesiastes capítulo 8, no verso 4. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar, que é que está fazendo, ó rei? O que é que tu está fazendo? Tu não pode fazer isso não, rapaz. A palavra do rei é soberana, rapaz. Tome cuidado. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Eu estou invocando a sabedoria aqui agora, por quê? Porque entender tempos complexos e encontrar um discernimento sobre como agir é muito menos o que é certo e o que é errado e muito mais uma sabedoria.
Rapaz, o que, que a gente deve fazer nessa situação complexa? Então a sabedoria começa a ensinar a gente. E o sábio de milênios atrás, que vivia debaixo de monarquia, sabia que contra um grande poder e uma vontade soberana, você tem que tomar cuidado no que você fala, no que você faz. Ele diz, rapaz, o rei faz o que ele quer, a lei é o rei. Você tem que começar a ser sábio para entender a hora de se colocar e a hora de sair, o que falar, o que não falar, para você poder preservar a sua vida. Tem que ter essa sabedoria, galera. Tem que ter esse entendimento. E a própria questão da libertação, a gente precisa aprender sobre uma perspectiva um pouquinho maior. Por quê? Porque a gente vive num mundo de principados, domínios e potestades. Isso é uma questão de poderes. Poderes, alturas, né? A gente vive debaixo de poderes. Para onde a gente olha, existem poderes à nossa volta. Desde o poder de um chefe, de um pai, de uma mãe, né? De um órgão governamental, de uma entidade internacional, de um império que vai trazer uma guerra. É poder em todo lugar. Poder financeiro, poder do pecado. Tem poder em todo lugar. Não existe o vácuo de poder. Se você se libertar de um, tu cai na mão do outro. Principalmente quem é que nem tem, a gente é pequeno, cara. A gente não é nada. Quem tem carta para jogar na mesa são outras pessoas. Eu estou falando com um povo mais simples e humilde que não tem muito o que fazer muitas vezes. Você diz, eu vou me libertar desse lugar. Você se liberta desse, cai na mão de outro. Às vezes a mão do outro que você cai é pior do que o que você estava. Porque não existe vácuo de poder. Muito da perspectiva bíblica não é se libertar assim, vou sair, vou para o deserto. Não. É construir, santificar o meio que você vive. Trazer o reino. Então não é deixar de trabalhar, mas é santificar seu trabalho. Não é deixar de se relacionar, mas é santificar suas relações. É transformar um pouquinho de um ambiente onde o amor possa fluir, onde as coisas possam acontecer. Aonde você estiver, que o reino chegue com você e ali você possa ter um pouco mais de libertação, porque você construiu um ambiente de reino. Mas poder, você trouxe o poder do reino. Mas essa libertação que você sai assim, eu vou deixar esse chefe, aí você cai na mão de outro. Eu vou virar patrão, aí você cai na mão dos impostos, dos clientes, dos donos do shopping que alugam a tua loja. Você tem poder de todo lugar. Eu vou ler com vocês outra sabedoria. Diz assim, Eclesiastes capítulo 5, no verso 8 e 9. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados os direitos e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posições ainda mais altas. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que governe e que se interesse pela agricultura. Muitas vezes, a gente é esse pobre. Se você vir o pobre oprimido, a gente é esse pobre oprimido. Olha só, lá numa província, a gente está lá na nossa cidadezinha, capinando o nosso lote. E está sendo nos negado muitos dos nossos direitos e muito da justiça. A gente está com um sentimento de injustiça. Agora saiba que, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior. Amigo, você está subordinado a um oficial lá. Se você se libertar daquele, tem mais um em cima dele. Se você se libertar, tem mais outro em cima dele. Não tem como você fugir dos poderes, não. A gente às vezes está lascado. Agora ele diz no final, mesmo assim é vantagem a nação ter um rei que governa e que se interessa pela agricultura. E está dizendo, mesmo assim, esse poder traz uma ordem ao caos da existência. E o caos da existência muitas vezes é pior do que se a gente não tivesse esses poderes. E é certo que quando esses poderes pelo menos nos ajudam a ter alimentação e a gente ter subsistência, pelo menos está sendo uma coisa boa. Mas, amigo, não tem como você viver nessa vida sem estar debaixo de algum oficial, de algum poder. Eu estava refletindo sobre isso e pensando que, olha, nosso papel em trazer o reino e fazer nossa parte
e não agir como alguém que é super puro no meio dos impuros, como se a gente também não tivesse nossos próprios pecados. Tá toda essa reflexão que a gente fez. E tá valendo Eclesiastes, porque eu estou entendendo que é na sabedoria, do saber como entrar e como sair, de entender os momentos, que às vezes é o momento da gente ficar, né, na resignação, e Deus um dia vai mudar a situação. Eu estava lendo Eclesiastes e encontrei 3 versos que achei poderosos para a gente. E eu vou desenvolver esses 3 versos para a gente terminar assim, arrumando o entendimento. Veja só, Eclesiastes capítulo 6, no verso de 9 a 11. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo que existe já recebeu um nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Filipe, esses 3 versos estão falando do nosso contexto, da nossa reflexão. Não consegui perceber muito não, mas você vai perceber. Eu vou trazer aqui para o nosso entendimento. Mas eu vou fazer de trás para frente. Vixe, eu vou começar no verso 11, aí eu vou para o verso 10 e vou terminar no verso 9. Olha, vamos voltar para o verso 11. Diz assim: quanto mais palavras, mais tolice e sem nenhum proveito. Nós aprendemos em Jeremias 29 o poder destrutivo dos falsos profetas que profetizam que vai dar tudo certo, que vai ser liberto, que vai ser derrubado, que a gente só está aqui porque a gente foi um erro de caminho, mas a gente é bacana, a gente é legal, que não deixa você se arrepender. Palavras, olha, agora vai, agora vai, agora vai. E palavras, e promessas, e falsas promessas. E aí ficam na nossa vida e deixa que a gente não tenha proveito, não viva, não realize. Aí está dizendo, ó, quanto mais palavras, mais tolice. Às vezes é tempo de parar de ouvir palavras que dizem que vai acontecer. É tempo de se voltar para o que você pode fazer e parar de ouvir palavras que dizem ufanistas, certo? Palavras que perturbam a alma. Profetas que fazem você se destruir. Verso 10. Tudo que existe já recebeu um nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Tudo que existe recebeu um nome. Um nome no Antigo Testamento também se representava um domínio. Tudo que existe já tem um dono. De quem é aquele sítio? É do Venâncio. Já recebeu o nome, né? O sítio do Venâncio. Já recebeu uma autoridade. Tudo que existe já se sabe quem é a pessoa que manda. E não se pode lutar contra alguém que é mais forte do que você. Isso aí a gente tem que aprender na vida, né? Então o que a gente tem que fazer? Agir com sabedoria, entendendo os tempos e os momentos. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Então o que tem que fazer? Aí vem o último verso, ó, verso 9. Estou voltando, né? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. O que é o apetite? É o seu desejo. A sua vontade. Onde é que estava a sua vontade? Na Jerusalém, no templo, na saudade, na vingança de Deus, nas palavras do falso profeta. Você está vivendo no mundo virtual. E o mundo virtual não faz nada, só fica lhe prendendo aqui. No que você deveria ter sido, no que deveria ter acontecido, no que você perdeu. Você está vagueando o apetite, vivendo num mundo que não existe. Você não pode lutar contra um poder maior e as palavras só levam a tolice. O que você tem que fazer? Se contentar, resignação, com o que os olhos veem. Porque senão você vai viver uma vida sem sentido. Preste atenção no que você tem para fazer. Deixa Deus fazer a parte dele. E o que você tem que fazer? Receber o sim de Deus e prosperar nessa cidade. A prosperidade da cidade é a sua prosperidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amigos, eu vou ficando por aqui. Se um amigo quiser me abençoar, está sendo abençoado por essa palavra, quer me ajudar, quer contribuir com a minha vida, esse dinheiro que eu peço aqui no final de cada vídeo, um Pix, é sempre para me ajudar. Eu não estou falando que é para fazer nada mirabolante, nem estou enviando para lugar nenhum, é só para pagar minhas contas. Porque a gente às vezes chega no final, tá faltando aquele dinheirinho, aí os irmãos aí do canal colabora, manda um Pixzinho, rapaz, é tão bom, rapaz, abençoa tanto. É o dinheiro que faltava para fechar o mês. Aí eu dou essa oportunidade, porque às vezes, né, a gente plantou sementes espirituais, os irmãos ajudam de forma material.
Tá certo? Pois aí, amigo, se você puder, se você tiver condições, se Deus derramou na sua vida e você quiser me abençoar, faz através do Pix pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Presta atenção que tem esse ponto, ó, pr. né? Porque tem às vezes gente que cria uns e-mails parecidos para enganar vocês. Aí vocês veem se a conta é no Nubank e se o nome é Felipe Rodrigues Seabra. Tá certo? Combinado? Que Deus abençoe vocês profundamente e até o nosso próximo vídeo. Até mais.